Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na última aula a gente fez uma introdução e a parte de HQL, tá ok? É, Talvez eu não tenha explicado muito bem essa sintaxe aqui, né? O que é esse monte de F, né pessoal? Basicamente eu estou dando um apelido para o meu funcionário, estou chamando de F, ok? Estou pedindo para selecionar o funcionário inteiro, digamos assim, ok? E ordenar pelo funcionário, ponto nome aqui, tá ok? Então eu dou um apelido para ele e peço para retornar tudo, tá? No caso que a gente não usa o asterisco, por exemplo, dentro do HQL, então a gente pode usar dessa forma aqui, ok? Próximo passo agora, pessoal, a gente vai ver um pouco como trabalhar com a parte de parâmetros, tá ok? Então a gente vai ver que a gente tem duas opções, na verdade, tá ok? Vou mostrar as duas maneiras de trabalhar com parâmetro e falar assim que eu recomendo utilizar mais, ok? Que é mais utilizado e que eu acho mais fácil de utilizar também, tá ok? É, Beleza, acho que a princípio a gente pode ir seguindo nesse mesmo HQL1 aqui ainda, tá? Vamos dar continuidade ao mesmo arquivo da aula passada. Caso vocês queiram separar aí, pode separar também. Eu vou separar, vai. Só que eu não vou criar do zero não, vou pegar aqui. Nossa, ele criou lá no outro pacote. Vou arrastar para dentro do pacote teste aqui, meu teste HQL1. Então, pessoal, só arrastar aí que o próprio Eclipse já mudou o pacote lá em cima. Então vou fazer o seguinte, ó, teste HQL1, Ctrl C, Ctrl V. E aí vai pedir para renomear, já vou colocar aqui, chama de teste HQL parâmetros. Ok, então a gente vai continuar listando aqui por enquanto. A gente vai usar o list também. É, Beleza. A gente está com poucos funcionários aqui, né? Deixa eu rodar rapidinho lá no funcionário teste, pessoal. É, Quais que ele está trazendo aqui? Carlos Eduardo, João da Silva, Marcos Souza. No teste funcionário tem João Batista, João da Silva. Tá. Vou chamar aqui de Antônio Batista Emanuel Oliveira. Tá ok? E será que ele vai salvar? Deixa eu rodar aqui. Run as, Java Application. Proje, ok. Vamos ver se. Sabe só que estou rodando só para ter mais alguns funcionários da base, para a gente poder testar um pouco melhor. Tá? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o teste aquele parâmetros para ele não se confundir. No botão direito, manter só esse aqui aberto. Run as, Java Application. Tá ok, tá trazendo. Beleza, só que dois estão com CPF nulo. Uhum. Tá, beleza. Vamos começar com um exemplinho bem básico, pessoal. Vou só mandar imprimir aqui também, ó. Tá? O ID. É interessante que sempre que a gente faz filtro para algum dado, a gente tem esse dado para a gente poder ver se realmente ele está funcionando. Tá ok? Então só rodar mais uma vez aqui, para a gente ver quais IDs que ele tem. Run as Application. Caramba, F11. Ok, também. Então a gente tem o ID 1, 11, 9. Tá pulando alguns aí, mas a gente pode fazer. Vamos pegar a princípio, pessoal. A gente tem 1, 7. Vamos pegar onde o ID for maior ou igual a 10, por exemplo. Tá ok? Então essa é a primeira restrição que eu quero colocar. Não é um exemplo muito próximo do dia a dia aí, mas a gente vai começar pelo mais básico mesmo pra gente ir evoluindo, tá? A gente pode manter o order by aí sem problema, tá? Então qual que é a ideia aqui, pessoal? Select F from funcionário F. Então aqui entra a nossa condição where, ok? Da mesma forma que a gente tem no HQL lá, ok? E aí então se eu quero onde o ID, ok? Desculpa, where, no caso estou usando o F, né? Tem que usar. Vamos tirar isso aqui, fica mais sintaxe um pouco mais enxuta para a gente começar, tá? Então seleciona para mim funcionário, ok?
where id for maior ou igual a 10, ok? E aí pega o resultado e ordena pelo nome. Tá, beleza. Então uma das maneiras, pessoal, seria eu colocar, né, o valor direto aqui. Tá? Então ele trouxe para mim aqui o 11 e o 10 só. Colocar maior ou igual a 7. Não tem muitos, né? Maior ou igual a 7. Run as Java Application. Beleza. A gente tem o 9, tem o 11, tem o 7 e tem o 10. Tá? Então ele ordena por nome e traz para o 7. Ok? Só que aí, pessoal, isso aqui tá um valor fixo aqui, né? A ideia é a gente deixar isso aqui de uma maneira dinâmica. Então, uma das formas que a gente tem, pessoal, de passar parâmetro é parecido com a gente faz lá quando a gente utiliza o JDBC do Java mesmo, ok? Através do interrogação, tá? Então vamos criar aqui, colocar antes aqui um integer id igual a 7, tá ok? Então ao invés de a gente colocar o valor 7 direto, a gente passa esse parâmetro aqui, ok? E aí, pessoal, o que eu vou fazer, eu vou chamar na minha consulta, ok? E tem um método chamado aqui setParameter, ok? Vocês vão ver que tem várias, não, nem tantos, a gente tem algumas assinaturas aqui diferentes, tá ok, pessoal? A gente vai focar mais nessas duas primeiras aqui, ó, tá vendo? Uma que recebe um inteiro e outra que recebe uma string. Então, quando a gente utiliza a interrogação aqui, pessoal, a gente tem que passar para ele, ok, um parâmetro dessa forma aqui, ó. Então, vou usar um parâmetro e falar para ele, ó, pega o primeiro parâmetro que você encontrar, ok, a primeira interrogação que você encontrar aqui e passa para ele o valor id, ok? Então, esse id é esse cara aqui em cima, tá ok? Então, eu trabalharia dessa forma, tá ok? Então, se eu rodar aqui, vai ter o mesmo comportamento, né? Java Application, ok, ele vai continuar para mim o 9, o 11, o 7 e o 10. Eu quero que traga apenas onde o id for maior que 10, tá ok? Então, provavelmente eu vou passar esse valor como um parâmetro do método, né? E aí eu vou conseguir rodar, tá ok? Então, tá aqui o 10 e o 11. Ok, pessoal? Eu quero... Vamos ver o que a gente tem de dado aqui. Na verdade está com pouca coisa. Salário. Vamos mandar imprimir o salário, ver o que a gente tem aí. Vou copiar essa linha aqui. Se a gente consegue filtrar uma coisa por salário. 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 Vamos ver. 2.200, 2.000. Vamos colocar a partir do 7 aqui. Java Application. Ok, então a gente tem um salário de 1.800, outro de 2.200, outro de 1.500 e outro de 2.000, tá ok? A gente quer onde o salário seja menor que 2.000, por exemplo, tá ok, pessoal? Então aqui a gente vai usar o end, tá ok? Da mesma forma que a gente usa lá no SQL, beleza? Deixa eu dar uma quebrada aqui. End, então, atributo salário for menor, tá, que a segunda interrogação, tá? Então aqui eu posso colocar um double salário igual a 2.000, tá ok? Então eu quero que o salário seja menor que 2.000. E aí, pessoal, da mesma forma eu vou chamar novamente o setParameter, tá? Passando para ele o valor 1, passar para ele o salário, tá ok? Então agora vai olhar pelo id maior ou igual a 7 e o salário menor que 2.000, tá ok? Então a gente tem aqui um salário de 1.800, 2.200, 1.500 e 2.000. Então ele vai trazer só aquele de 1.500 e o de e o de 1.800, tá ok? Então tá aqui 1.800 e 1.500. Ok, pessoal? E aí, ao invés de usar o end, eu posso usar o or também, ok? Eu quero que o id seja maior que 7 ou que o salário seja menor que 2.000, tá ok?
então aqui, ó, o ID, no caso ele trouxe também, o ID maior que 11. Por exemplo, aqui o salário ele não é menor do que 2.000, porém o ID é maior que 11, então ele vai trazer. O ID, aqui no caso, os dois vão ser verdadeiros, né? Tá, eu queria sei lá, vamos colocar um salário menor que 10.000 aqui, pra ver se algum deles que ele não está trazendo. Os outros não devem ter salário. Enfim. Então, pessoal, então a gente tem essas duas possibilidades, usar o AND e usar o OR, tá, ok? E aí eu posso, se quiser colocar, eu quero que ele avalie primeiro duas condições aqui, eu posso usar os parênteses tranquilamente, tá? Ok? Então eu posso usar OR, salário menor, né, que determinado valor, AND, beleza? Então ele vai pegar o resultado, isolar o resultado disso aqui e depois usar com o OR lá, tá ok? Então dá pra te fazer essas formas aí também tranquilamente. Beleza, só tirar isso aqui. Então, pessoal, uma das formas é essa aqui, tá? Usando o Coringa aqui, né? Usando interrogação, a gente passa para ele dessa forma aqui. Uma outra forma que a gente pode utilizar, pessoal, tá? Que é a forma que eu uso no dia a dia, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse aqui comentado para vocês terem de exemplo, tá, ok? Então essa aqui é uma das formas de se fazer. E uma outra forma que a gente tem, pessoal, ao invés de usar uma interrogação, é usar um nome para, sei lá, não poderia ser até o mesmo. Aí diz que eu vou colocar ID func só para diferenciar mesmo, tá, ok? Esse aqui eu vou chamar de ID func e esse aqui eu vou chamar de salário mesmo, com o mesmo nome ali, tá? Só pra mostrar que não tem problema, ele não vai se confundir, ele vai saber o que é cada um desses. E aí, pessoal, ao invés de eu passar um valor dessa forma aqui, eu passo uma string com o nome, sem os dois pontos, tá? Do nome do meu parâmetro. Ok? Então, ao invés de eu trabalhar com posição, eu trabalho com o nome. Salário. Ok? Então, vou deixar o 72000 lá. Rodar aqui. O mouse está ruim. Ok, pessoal? E aí ele vai ter, vou até colocar um end aqui, tá? Para trazer menos resultados, fica mais fácil a gente ver. Run as Java Application. Ok, então o ID tem que ser maior ou igual a 7, o salário menor que 2.000. Então maior que 7, menor que 2.000, maior ou igual a 7, menor que 2.000. Tá ok? Então continua funcionando da mesma forma, pessoal. E eu recomendo, tá? Que eu vejo o pessoal utilizando mais, é dessa forma aqui, tá ok? Eu posso misturar os dois? Mais ou menos, pessoal, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso utilizar um Coringa, por exemplo, pro ID, tá ok? E usar um nome pro salário. Isso aqui eu posso fazer que ele vai continuar funcionando. Deixa eu parar aqui, ó. Ele fica meio com as consultas presas lá. Chega uma hora que ele começa a exibir o resultado da consulta anterior, ou coisa assim. Então não gosto. Outra coisa. Tá vendo? Conforme eu vou fechando aqui, ele mostra as outras consultas. Pior que tem muitas. Parou, beleza. Salvar aqui e vou rodar, tá? Run as Java Application. Beleza, funcionou, trouxe para mim o mesmo resultado. O que eu não posso, pessoal, a partir do momento que eu usei, tá? Um parâmetro com nome, tentar usar alguma composição, ele vai se perder, tá ok? Porque, por exemplo, vou colocar aqui interrogação, ok? Ele não vai saber se eu estou interpretando isso aqui como segundo parâmetro, esse aqui como primeiro, ou se eu devo olhar o primeiro que utiliza dessa forma aqui, entendeu? Então ele vai se perder, tá? Então se eu tentar utilizar tanto zero, né? Na verdade, vamos pensar que esse aqui seria o parâmetro 1, né? Porque esse aqui seria o zero, o outro ali seria o zero, tá? Só que aí nesse caso, vou mostrar aqui, ó, Run as Application, tá? O Hibernate vai se perder, tá bom? É uma mensagem bem clara, ó. Cannot define position or parameter after any named parameters, ok?
tenha sido definido aí. Então não é possível utilizar parâmetro com posição depois que algum parâmetro com... É bom até a gente ver os nomes aqui, named parameters, né, e positional parameter, ok? São os dois nomes que ele trata aí, tá ok, pessoal? Beleza, e essa parte de parâmetros aí, né? Aqui, pessoal, a questão relacionada ao AND, ao OR, depois eu vou bolar alguns exemplos mais, tá, mais elaborados aí, tá, pra gente entender melhor, mas a ideia aqui mesmo é focar nessa parte aqui das maneiras de eu passar parâmetro, tá ok? Então eu posso passar um valor literal aqui, que ele vai aceitar, tá ok? Beleza, vai ter o mesmo comportamento. Tá, esse aqui ele não sabe o que é, né? Ele tem um parâmetro só, por isso que ele deu erro. É o application. Ok, mas com valor fixo ele vai funcionar, mas não é recomendado, tá? Então, o que eu recomendo assim, pessoal, usar sempre esses aqui com o nome, tá? Ele fica mais claro de se identificar do que por posição. A partir do momento que você tiver vários aqui, ok? Ah, peraí, aqui tem uma interrogação, aqui tem outra, até se achar, né? A posição para saber o que é o que é mais complicado. Então, essa parte de nomes aí é mais tranquilo de se utilizar, tá, ok? Então, eu recomendo vocês utilizarem dessa forma. Ok, pessoal, e no mais a gente focou mesmo isso aqui, tá? E eu mando buscar minha lista de resultados e são as coisas que a gente já tinha visto na aula passada, tá? E aqui no caso também eu estou usando, eu coloquei esse valor na variável, mas nada impede de eu vir aqui e colocar o valor literal aqui direto também, tá? Ó, colocar o 2000 aqui sem nenhum problema. Tá ok? Porém, o que ele reclamou? Tá. Como lá tá double, né? Ele tá reclamando disso aqui. Vamos lá. Zero application. Tá, uma coisa, só coisas detalhezinhos, tá? Como lá na classe funcionário, o parâmetro é double maiúsculo, tá? Ele não consegue converter de int direto assim para double maiúsculo, por isso que ele deu aquele erro anterior. Tá ok? Beleza? Então essa foi a parte de parâmetros, tá? Tem essa possibilidade de passar direto, passar por posição, com interrogação e eu informo a posição aqui a partir do zero, ou passar a partir do informar um nome aqui com os dois pontos e algum identificador, e aqui passo o identificador e passo no valor, e sempre utilizando o método setParameter da interface Query. Ok, pessoal? Próxima aula a gente dá continuidade com o nosso HQL.